Nosso Deus é bom, irmãos. Eu lendo, refletindo nesta palavra, agora há pouco, e eu pude ver Jesus em suas palavras, em suas afirmações. É por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, qualquer pregador que seja, pastores, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus, que ele começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, irmão, você vai ver que muitos não vão gostar, da forma que é aplicada a palavra. Porque se você for ver as afirmações de Jesus, se fosse traduzido daquela época para os dias de hoje, um monte de meninos que nós estamos vivendo, no meu evangelho, um monte de crente menino já velho, mas não deixou a meninice, irmãos, não ficaria um dentro da igreja, porque a mensagem de Jesus para os dias de hoje, para o entendimento de hoje, era indireta, era humilhação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como isso, pastor Clay, você vê que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, seu versículo 26, quando Jesus, ele afirma: vocês vieram atrás de mim, me procuraram, não foi por causa de sinais não, vocês procuraram por causa dos pães que vocês comeram e se afastaram. Ali, se fosse no dia de hoje, calma aí, Jesus está me humilhando, calma aí, Jesus está jogando na minha cara. Aí Jesus disse assim: não me buscais pelo que comer, porque o pão perece, ou seja, o pão há de acabar, mas busca o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, que nos afartará, que nos deixa farto, aleluia, que sacia nossa fome, beber da água do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia, a presença de Deus, aleluia, que nos assacia dia e após dias, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho de Jesus Cristo é desta forma. Eles entrando no barco, vendo que o mestre não tinha entrado no barco, e vendo outros barcos, aleluia, ao chegar, se aproximar daquele lugar, eles procuraram logo quem? Jesus. Como é que tu veio? Por que tu veio? Jesus disse assim: por que tu me procurais? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fastastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Porque a palavra do Senhor, além de confirmar, a confirmação é selada, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Se o Senhor afirmar uma promessa na tua vida, pode ter certeza que é selada, não tem volta. A palavra de Jesus Cristo, ela tem firmeza. Você vê que ao longo do Evangelho de Jesus Cristo, onde nós lemos a palavra de Deus, Jesus sempre afirmando: eu sou, porque não há outro além de Jesus. Eu sou o que sou, e fora de mim não há Salvador. Então você vê que o Evangelho de João, Jesus, ele se revela a partir de afirmações iniciadas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por uma palavra: eu sou, aleluia, oh glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Eu sou tem também um significado especial para os judeus, tinha um significado para os judeus. Da mesma forma, Jesus se apresentou para quem? Para Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Deus usou também essa palavra, por eu sou o que eu sou, ou apenas eu sou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas, irmão, que tem do passado que existia, como existe até hoje, pessoas se colocando no lugar de Deus, querendo se colocar no lugar de Deus, ou pessoas colocando outros deuses no lugar de Deus, mas sempre o Senhor afirmando: eu sou o que eu sou, aleluia.
ou eu sou, e não há fora de mim, não há Salvador, porque Salvador é só Jesus Cristo. Quem salva é só Jesus Cristo, quem cura é só Jesus Cristo, quem liberta é só Jesus Cristo, quem transforma é só Jesus Cristo, quem transforma o caráter do homem é só Jesus Cristo, quem muda a nossa posição é somente Jesus Cristo, quem traz a esperança para a humanidade é somente Jesus Cristo, que é a esperança para a terra, é a esperança para a humanidade, é a esperança para a cidade de Boqueirão, é a esperança para toda a sociedade da terra. É Jesus Cristo. A única solução para todos os problemas é Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo chegava, o paralítico andava. Quando Jesus Cristo chega, o paralítico anda. Quando Jesus Cristo chegava, o mundo falava. Quando Jesus Cristo chega, o mundo fala. Jesus Cristo chegava, o surdo ouvia. Jesus continua chegando, o surdo continua ouvindo. Jesus chegava, ou quem não falava, passava a falar. Jesus Cristo chega, quem não falava, passa a falar. Porque não vai ser mais mudo, mas vai falar da minha palavra, diz o Senhor. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele chegou para o paralítico. O paralítico começou a andar, saltear, sapatear na presença de Jesus. Jesus Cristo chegou para aquela mulher, 18 anos encurvada. Aquela mulher se endireitou e passou a andar de cabeça erguida. Jesus Cristo chegou para aquele paralítico de João 5, na beira do tanque. Ele passou a andar firme na presença de Deus, louvar e exaltar o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo chegou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o cego Bartimeu passou a enxergar. Quando Jesus Cristo chegou, aquela mulher deu fluxo de sangue, passou a estancar aquela hemorragia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo chegou, aquele vale de osso seco de Ezequiel passou a ter vida. Quando Jesus Cristo chegar, o problema não fica do mesmo jeito, a situação não fica do mesmo jeito. Quando Jesus entra na minha e na tua casa, a situação muda, o problema acaba, porque Jesus, ele é o selecionador dos nossos problemas. Ele pega todos os problemas e joga fora, coloca fora. Jesus, eu não aceito derrota nos meus filhos, porque quando Jesus Cristo chega, o livro de Romanos capítulo 8 diz que tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aí Jesus, irmão, em João capítulo 6, versículo 35, do 48 ao 51, aleluia, Jesus é a provisão de Deus para saciar a necessidade humana de salvação. Ele é a fonte de vida eterna. É somente Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo que é a provisão de Deus para a humanidade. É somente Jesus Cristo, é a provisão de Deus para a sociedade que está se corrompendo, que está perecendo, que está necessitando de uma salvação. Se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, de braços abertos, por mim e por você. Jesus. É Jesus, irmão. Não temos como nós falar de outros se não for de Jesus, porque Jesus deu a vida por nós. Jesus se doou por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí você vê João capítulo 8, versículo 12, o que diz que Jesus é o santo e puro. Ele dissipa as trevas do mundo, trazendo a vida. Que vida é que Jesus traz? A vida eterna, a vida para quem está perdido na destruição do mundo do pecado, vida para quem está morto no mundo do pecado. É por isso que quando alguém entrega a sua vida para Jesus, ele nasce de novo. Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos perguntou para Jesus: o que fazer para nascer de novo? É necessário eu entrar de volta no ventre materno da minha mãe e nascer de novo?
Jesus, porém, ele afirmou dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito. Aleluia, porque tem que nascer da presença do Pai. Aleluia, tem que nascer da presença de Jesus Cristo. Tem que se entregar na presença de Jesus Cristo. Tem que se renovar na presença de Jesus Cristo. Tem que aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O pão que alimenta, o pão que sustenta, o pão que transforma, o Jesus que muda, que ensina, que santifica a vida do homem. Aleluia, glória. Aleluia, Deus. Aí 10, João 10, do 11 ao 14. Jesus, ele cuida, 10, do 7 ao 9. Jesus é a única entrada para o rebanho de Deus. Não há outra forma de entrar no reino de Deus a não ser por ele. Porque você vê que em João 10, o Jesus vai afirmar que o ladrão ele entra pela janela. Aquele que entra pela janela é ladrão salteador. Porém, Jesus ele entra pela porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o dono das ovelhas de Cristo, é o nosso Senhor. Aleluia, Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus ele cuida do seu rebanho, do rebanho de Deus, a todo custo, conhecendo os seus e dando a sua vida por ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O único que dá a vida pela humanidade se chama Jesus Cristo. O único que deu a vida na cruz do Calvário se chamou Jesus Cristo. O único que tem o poder de transformar a vida do homem se chama Jesus Cristo. O único que tem o poder de libertar o ser humano do vício, da balada, da noitada, da prostituição, do engano, da mentira do adversário se chama Jesus Cristo, Senhor. É Jesus Cristo. Então por isso que eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela não engana, a palavra do Senhor ela é verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fico imaginando, esse pessoal, no versículo 26 a qual nós lemos, Jesus dizendo na verdade, porque Jesus não aceita mentira, Jesus ele é a verdade. Aí imagina Jesus dizendo assim, olha, na verdade, eu digo, vós me procurais, não porque viste sinais, porque tem pessoas que estão nem pelos sinais. Os sinais de Jesus estão acontecendo. Os sinais estão aí acontecendo todos os dias, toda hora. Jesus disse assim: esteja atento a todos os sinais no céu e debaixo da terra. Você acha que o pessoal está preocupado com os sinais? A Bíblia está se cumprindo todo dia. O pessoal está preocupado é pelo que Jesus pode fazer. Eu tentei, graças a Deus me levantei, porque Jesus me deu uma vida, não sei o quê. Mas não tira um momento para ir agradecer a Deus. Aí pensa que agradecer a Jesus é ir fazer o que quer da vida, não. Mas vai fazer o que Jesus quer por meio da sua palavra. Seguir a instrução de Jesus Cristo. Aleluia, seguir o caminho de Jesus Cristo. Não se desviando dele nem para a esquerda e nem para a direita. Aleluia, glória a Deus. Aí diz assim, olha, comeste os pães e se fartaste, trabalhar vocês vêm a mim não por causa do ensinar não, mas por causa dos pães que vocês comeram, se fartaram, encheram a pança, como não dizer de hoje. Aí Jesus diz assim, ó, versículo 27, trabalhar e não pela comida que perece, que a comida acaba, mas depois vem a fome de novo, mas pelo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Jesus está dizendo que nós não temos que trabalhar para comprar o pão de cada dia, não, temos sim, mas só que além disso, nós temos que buscar o verdadeiro pão que sustenta a alma do homem, que não é alimento de mercado, mas o alimento espiritual, que é a sua palavra, que é ter uma vida de oração, que é ter uma vida de buscança na presença de Deus, é ter uma vida de santidade diante de Deus, obedecendo os caminhos de Deus, como diz João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio deste caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, irmão.
Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, que diz lá em João capítulo 15, Jesus se colocando como a videira verdadeira, que é aquela árvore, que aquele galho que não der fruto, Jesus ele corta, ele lança fora e queima no fogo, porque todos nós viemos para dar fruto. Aleluia, louvado. Jesus é a fonte de vida e a autoridade de todos os cristãos. Não há vida verdadeira sem Jesus. Está lá em João capítulo 15, do 1 ao 5. Não há vida, irmão. Não há vida verdadeira sem Jesus Cristo. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho vida, eu vivo a minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Faz não, irmão. Nós não mandamos na nossa vida. A pessoa diz: eu saio das casas dos meus pais, eu me governo. Não se governamos. Por exemplo, se nós mandássemos na nossa vida, nós adoecíamos? Não adoecia não. Se nós mandássemos na nossa vida, nós sentíamos fome, sede? Não. Se nós mandássemos na nossa vida, ou mais profundo, nós morreríamos? Não, porque ninguém quer morrer, porque a nossa vida tem alguém que tem o controle dela, e o controle da minha e da tua vida está na mão de Jesus. Na nossa vida, sem Jesus, nós não tem vida. O diabo tira a seiva. A nossa vida ainda está viva pela presença de Jesus, está sustentada por Jesus. É por isso que nós temos que estar na casa do Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se fortalecendo em Jesus. Aleluia. Se nós mandássemos na nossa vida, irmãos, tem um monte que diz assim: eu mando na minha vida. Quantas pessoas que dizem que mandavam na sua vida estão presos? Quantas pessoas que dizem que mandavam na sua vida estão hospitalizadas? Quantas pessoas que dizem que mandavam na sua vida já desceram pó? Porque, meus amados e queridos irmãos, nós não temos o controle da nossa vida. A nossa vida está no controle, na vontade de Deus. Todos nós nascemos, todos nós crescemos, todos nós um dia há de morrer. É por isso que nós temos que aproveitar a vida que Deus nos deu, o ar que nós respiramos, entregar a vida para Jesus Cristo enquanto há chance, porque morreu, segue-se o juízo. Alguns dizem assim: morreu, pronto, acabou. Que bom que fosse assim, que bom se fosse dessa forma, dessa maneira. Mas a Bíblia diz: para onde irá a nossa alma após a morte? O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É por isso que Jesus sempre se preocupou, irmãos, em ensinar a sua palavra. Jesus sempre se preocupou, irmãos, em ensinar o seu evangelho. Você vê que o evangelho de João, ele relata os episódios selecionados da vida de Jesus para defender o seu tema principal. O tema principal de Jesus Cristo: o Filho de Deus, do Deus vivo, um Deus fiel, um Deus poderoso, aquele que não perece, aquele que morreu por nós, aleluia, para que nós não perecemos na vida do pecado, na vida de engano, na vida de destruição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é dizendo em João, aqui onde nós lemos, capítulo 6, 35 ao 51, eu sou o pão da vida. Aleluia, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Creres tu nisto? A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 11, versículo 40: se creres, verás a glória de meu nome. Se creres, verás a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14,6 João. Somente Jesus, irmão. Aí as pessoas acham que existe outro caminho. Ah, mas para me seguir a Jesus precisa
precisa ser crente, não. Porque a Bíblia não fala palavras crentes, fala sim, mas o problema é que a gente não lê a Bíblia. O problema é que a gente não busca a palavra de Deus. O problema é que as pessoas não querem mais examinar as Escrituras, como diz a palavra, examinar as Escrituras, porque vós cuideis nela a vida eterna. Você vê o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Pega o teu dedo direito no meu lado direito, mas tu não seja neste, mas seja homem de fé em algumas tradições. Tem que ser crente. Tem que ser crente mesmo. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Isso é a palavra de Jesus. Só dentro da Bíblia Sagrada eu já vi 12 versículos falando sobre entregar a vida para Cristo e se tornar um crente fiel ao Senhor. Aleluia. Assim como você vê que lá na carta de Paulo aos Coríntios vai falar: se alguém tem, um homem tem uma mulher descrente, ore por ela para que ela se torne crente. Aí muita gente que diz assim: todos nós somos crentes. Todo mundo sabe porque diz que crê. Porque crê sim é crente. Porque a partir do momento que ele crê, ele vai entregar a sua vida para Jesus. Ele vai aceitar Jesus como Salvador. E ele vai se tornar um crente. Aleluia. A partir do momento que ele não confessa a sua vida, não entrega a sua vida para Jesus, conforme as Sagradas Escrituras, ele ou ela se torna um descrente. Aí Paulo vai continuar afirmando: se o homem tem uma mulher descrente, ore por ela para que ela se torne crente. Ou se a mulher é crente, o seu marido não é crente, ore por ele para que ele venha se tornar crente. Aí outras vão que se tornam de fé. Por quê, irmãos? Pessoa de fé. Quem são as pessoas de fé? Os crentes, que mesmo passando por luta, mesmo passando por aflição, mesmo passando por diversidade, está crendo no seu Jesus Cristo, está entregando a sua vida para Jesus todos os dias da sua vida, está buscando a presença do Senhor. Porque Jesus ele falou para esse povo: vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e sabem que eu tenho pão. Aleluia. É como aquele tipo de pessoa, só vai para a igreja se tiver algo a oferecer para eles. Se por exemplo você vê um monte de igreja vazia, vai pegar, diz assim: tem doações de 1000 cestas básicas, pode estar caindo a chuva, pode estar caindo raio, pode estar caindo turma, parece que faz a fila que não cabe nos tempos. Jesus estava falando dessa forma. E se fosse no dia de hoje, ia dizer que Jesus estava humilhando o pão, ia dizer que Jesus estava suvinando o pão. Jesus disse assim: vocês perecem, porque o pão vocês perecem, pelo pão o pão falta, o pão perece. Mas a palavra de Deus, ela permanece, ela não falta, ela permanece para todo sempre na nossa vida. Você pode não ter nada, irmão, mas se você tiver a presença de Jesus, a presença de Jesus é o suficiente para te dar força, para te renovar, para você buscar os seus ideais. É Jesus. É por isso que os fariseus, os doutores da época, os hipócritas, eles ficavam irados com Jesus. Tinha deles que não falava nada com Jesus ali, publicamente, mas em pensamento eles ficavam questionando um para o outro, né? Fala assim, dessa forma. Aí Jesus diz assim: olha, Jesus sempre foi em conta o quê? A hipocrisia deles. Vocês questionam isso. Vocês dizem que eu testemunho de mim mesmo, mas eu sou o que eu sou. Somente o meu Pai que testemunha de mim. Vocês, para acrescentar algo ou confirmar algo de vocês, provar algo contra vocês ou a favor de vocês precisam de 3 ou mais testemunhos. Eu, somente o meu Pai. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, a seguir. Porque eu me afirmo de mim mesmo, porque eu sou, aleluia, e o meu Pai testifica de mim mesmo, Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é o nosso Senhor. Aí por isso que ficavam bravos, irados com Jesus. Porque os ensinos de Jesus eram espinho na rosa. Era uma rosa espinhenta. O Evangelho de Jesus, sermão. Porque Jesus ensina que nós não temos que pregar só rosa, mas os espinhos, porque a rosa é cheirosa, a rosa é linda, mas tem rosa que tem espinho.
E as pessoas só querem algo que acrescenta benefícios para si, que vai só levantar o seu ego, e se esquece que a verdadeira palavra é de Deus, e ela não muda, e ela não mudará, porque quem tem que mudar é nós, mudar para melhor. Amém? Então vamos estar orando. Deus abençoe a todos os ouvintes, os internautas, ouvintes